Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos sobre matrizes cujos determinantes valem zero. Como assim? Matrizes que eu não preciso nem calcular o determinante, que só de bater o olho eu sei que o determinante vale zero. E isso ajuda muito. Então vamos lá. Duas coisas que eu queria chamar a atenção antes de falar qualquer coisa. Linha ou coluna, eu vou me referir como fila. Toda vez que eu falar fila, associe a uma linha ou a alguma coluna daquela matriz. E essas propriedades, essas quatro aqui que eu trouxe para falar, servem para matrizes de qualquer ordem. Todas as linhas são de ordem 3, 3 por 3, mas poderia ser de ordem 10 por 10, 20 por 20, 2 por 2, tá? Bem forte aqui. Só de bater o olho você vai saber se o determinante daquela matriz vale zero. A primeira, pessoal, quando que o determinante de uma matriz vale zero? Quando você observar que uma fila é nula. O que é fila? Uma linha ou uma coluna. Se a matriz tiver pelo menos uma fila nula, o determinante é zero com certeza. No caso aqui, é a segunda linha. Até sugiro se você quiser calcular para ver, para treinar, né? Bora lá. Mas eu não vou fazer isso no vídeo. Então, toda vez que você tiver pelo menos uma fila nula, linha ou coluna, o determinante é zero. Tem que ser inteira, tá? Outro caso do determinante é zero, quando você tem filas paralelas iguais. Duas linhas, por exemplo, ou duas colunas. No caso, a primeira coluna e a terceira coluna são paralelas, né? Porque são colunas, e são iguais, né? Termo a termo. Então, com certeza, esse determinante vale zero. Poderia ser, por exemplo, a primeira linha e a segunda linha iguais. Também valeria zero. O que importa é que tem que ser filas paralelas. Não poderia ser uma linha e uma coluna. Aí não daria certo. Beleza? Mas filas paralelas, duas linhas, duas colunas iguais é sucesso. Filas proporcionais. O que é uma proporção? É ser múltiplo, né? Ter um fator multiplicado. Por exemplo, observe a primeira linha e a terceira linha. Elas são proporcionais? Existe alguém que a partir da primeira multiplicado gera a terceira? Se você observou que é 3, show. Existe um fator de proporção, ó. Se eu multiplicar a primeira linha inteira por 3, gera exatamente a terceira linha, ó. 3, 9 e 15. Então a primeira linha e a terceira são proporcionais, são múltiplas. Tá? Existe um fator de proporção. E aí, o que acontece? Determinante zero. No caso aqui, eu exemplifiquei com duas linhas, mas poderia ser duas colunas. E a última é fila como combinação linear. Talvez essa seja a mais difícil de enxergar. O que é uma combinação linear? A ideia é escrever uma fila com base nas outras. O que eu quero dizer com isso? Ó, observem essa matriz 3 por 3. Eu destaquei a terceira coluna, que é uma fila. Ela foi escrita com base nas outras duas, né? Isso é escrever como combinação linear. Como assim escrever com base nas outras duas? Eu posso escrever assim, a terceira linha, ou a terceira fila, né, a terceira coluna, pode ser a primeira coluna mais a segunda. Pode ser a primeira coluna menos a segunda. Pode ser 3 vezes a primeira coluna mais 2 vezes a segunda. É gerar a terceira com base nas anteriores. Pause o vídeo, para se você consegue enxergar como a terceira coluna foi obtida a partir das duas anteriores. Parou? Voltou? Bom, o que acontece? Eu vou identificar aqui como sendo primeira coluna. Ou, assim, ó, coluna 1, coluna 2, que fica melhor. Como que a terceira linha a terceira coluna foi obtida? Ela foi obtida assim, ó. Eu peguei a coluna 1 e somei com o dobro
da coluna 2. Isso é escrever como combinação linear. A terceira foi obtida com base nas outras. Tá? Não necessariamente precisa envolver todas as outras. Né? Se fosse uma matriz 4x4, por exemplo, eu poderia usar na terceira coluna só as duas primeiras e a quarta não envolver na brincadeira. Tá? Não precisa envolver todas. Mas eu uso algumas outras para criar. Isso é importante. Tá? Beleza? Vamos ver que essa relação é verdadeira? Ó, coluna 1. 1 mais o dobro da segunda. 1 mais o dobro de 5 dá 11. Show. 2 mais o dobro de 0, que é 0, dá 0. Show. E 3 mais o dobro de 4, que é 8. 3 mais 8 dá 11. Então, de fato, essa terceira coluna foi obtida com base nas anteriores. No caso, na primeira e na segunda coluna. Quando isso acontece, quando uma das filas é escrita como uma combinação linear de outras, né, o determinante com certeza vale 0. Então aqui eu apresentei 4 casos em que essa propriedade é verdadeira. O determinante de uma matriz de qualquer ordem, quadrada, né, é 0. E aí eu não precisaria calcular, basta eu bater o olho, o que vai ficar muito mais fácil o exercício. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.